Amém, amados irmãos. Vamos desfrutar da sexta-feira, do nosso livro que, por enquanto, está substituindo o alimento diário. Então, vamos começar pela leitura proposta. E o primeiro versículo é Romanos 5, versículo 15, que diz assim: Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20. Diz assim: Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém. A ressurreição é essencial à fé. Nos capítulos 12 e 17 de 1 Coríntios 15, vemos como a ressurreição é estratégica e essencial para a nossa fé. O texto diz: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não crer na ressurreição de Cristo torna vã a nossa pregação, ou seja, não tem efeito algum. Torna vã a nossa fé. Seremos tidos por falsos testemunhos, pois estaremos indo contra Deus, uma vez que negar a ressurreição é o mesmo que duvidar de Deus. E por fim permaneceremos em nossos pecados, ou seja, não houve perdão de pecados. Na época de Paulo, no judaísmo, havia duas fortes correntes, os fariseus e os saduceus. Vejamos a diferença entre eles. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. A declaração dos saduceus afetava o viver da igreja em Corinto, comprometendo o dispensar de Deus aos santos e fazendo-os perder o sentido de ser cristãos. Diante disso, para assegurar nossa convicção de que Cristo ressuscitou, recomendo a você, querido leitor, declarar em alto e bom som: Cristo ressuscitou. A ressurreição existe sim, amém. Continuando o versículo 18, lemos: E ainda mais, os que dormiam em Cristo pereceram. Na segunda vinda de Cristo, os irmãos que já morreram, identificados nesse versículo como os que dormiram, serão ressuscitados. Depois, os que ainda estiverem vivos terão seus corpos transfigurados, e em seguida todos serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Prosseguindo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sem a clara convicção acerca da ressurreição, a infelicidade é uma certeza. Mas a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, aleluia. Nós temos outra vida para viver. Nosso alvo é entrar no reino de Deus, no reino dos céus. A aparência e a realidade e a manifestação no reino. Nos dias atuais, entre nós cristãos, há dois aspectos em relação ao reino: a aparência e a realidade. A maneira como você e eu nos portamos no viver da igreja determinará se estaremos ou não, se estaremos ou não na manifestação do reino. Esse é um assunto que faz parte do plano de Deus. Hoje estamos na era da graça, que inclui a realidade, a aparência do reino. Os que vivem a realidade do reino dos céus terão direito a participar da sua manifestação, que é o galardão. Os que vivem a aparência, entretanto, serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, isto é, perderão o galardão do reino com Cristo durante 1000 anos.
Para entender melhor, considere que o reino de Deus compreende de eternidade passada a eternidade futura. Para entrar nele, basta nascer de novo por meio de crer no Senhor Jesus. O reino dos céus engloba a era atual da igreja, na qual precisamos viver a realidade desse reino e não a aparência. A manifestação desse reino, porém, está dentro do reino de Deus e é destinada aos vencedores, ou seja, aos que levaram a sério a vida da igreja em seu cotidiano, estando dispostos a fazer a vontade de Deus. Então, quando vier o reino milenar, que é a era seguinte, será a manifestação desta realidade. Hoje, o reino está dentro de nós. Ninguém enxerga, mas quando pregamos o Evangelho, nosso intuito é levar aos outros a realidade do reino dos céus, que é a vida da igreja. Quando formos para as ruas com a camisa com os dizeres: "Posso orar por você?" Após a oração, é sempre bom deixar com a pessoa algum livro espiritual ou um exemplar do jornal Árvore da Vida. Nosso desejo, além de abençoá-las com a oração, é também disponibilizar uma literatura saudável para a sua edificação. A ressurreição profetizada nas Escrituras. Retomando o versículo 20 de 1 Coríntios 15, lemos: "Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem." A palavra primícias nesse versículo nos remete ao livro do Levítico. Representa os frutos que amadureciam primeiro. Esses frutos eram colhidos, ofertados a Deus e movidos pelo sacerdote no dia imediato ao sábado, isto é, no domingo. Cristo, como as primícias, foi predito no Antigo Testamento. Usando a linguagem de Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, Cristo refere-se às primícias da ressurreição, pois ele ressuscitou primeiro. Na Epístola aos Colossenses, Cristo é chamado de o primogênito de entre os mortos. Em Efésios, ele foi ressuscitado dentre os mortos. E em Mateus, o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, em um domingo. Esse fato foi percebido pelas irmãs Maria Madalena e a outra Maria, que chegaram bem cedo ao sepulcro, porque com simplicidade creram na palavra do Senhor, quando ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Vejamos agora o legado de Adão e o de Cristo. Leiamos: "Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Enquanto em Adão o pecado introduziu a morte nos homens, por meio de Cristo temos a ressurreição e com ele a vida." A partir do versículo 23 de 1 Coríntios 15, Paulo apresenta a ordem dos que ressuscitaram. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Por ser o primeiro, Cristo é as primícias. Depois seremos nós os que de Cristo em sua segunda vinda. A ressurreição nos introduziu na unidade do Deus triuno. Quando andava com seus discípulos, o Senhor predisse sua morte e sua ressurreição 3 vezes, conforme registrado nos 3 primeiros evangelhos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. A predição da morte e ressurreição do Senhor no Evangelho de João foi um pouco diferente. No capítulo 14 lemos: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou." Depois de ouvir essas palavras, Tomé perguntou: "Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho?" Se estivéssemos no lugar dele, provavelmente acrescentaríamos: "Que lugar é esse? Que caminho devemos tomar para chegar lá?" Então o Senhor prosseguiu: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Nessas palavras do Senhor temos uma importante dica: o lugar é o Pai e o caminho para alcançá-lo é o Filho. De acordo com esse versículo, o "ir" do Senhor diz respeito à sua morte e o "voltar" à sua ressurreição.
como o Espírito. Para melhor esclarecimento, prestemos atenção nos versículos 16 e 17. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quando o Senhor falou essas palavras, o Espírito ainda não tinha sido dado, porque ele ainda vivia na terra. Era necessário Cristo ser crucificado, morrer, ressuscitar e ser glorificado para que o Espírito viesse a nós. Hoje, porém, como Cristo já passou por tudo isso, podemos ler esse versículo da seguinte forma: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. O Espírito da verdade, da realidade, já está em nós que cremos. Por meio dele, podemos viver a realidade do reino dos céus. Outra importante questão é que, para se referir ao Pai, o Senhor usou a terceira pessoa do singular. Ele vos dará outro Consolador. Mas de repente mudou para a primeira pessoa ao afirmar: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Desse modo, podemos entender que o Espírito da verdade não nos deixará órfãos. Isso porque o Senhor rogou ao Pai para que enviasse outro Consolador, o qual é o Espírito da verdade, que é o próprio Cristo. Tomando como base a conclusão acima, podemos entender melhor o versículo 20. Naquele dia vos conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O Senhor está no Pai, o Pai está no Senhor, o Senhor está em nós, e nós estamos no Senhor. Em outras palavras, nós estamos no Pai e no Filho. Isso é maravilhoso. A fim de que façamos parte do Deus triuno, o Senhor nos santifica. Leiamos: a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Segundo esse versículo, de um lado, os discípulos foram incluídos na oração do Senhor. De outro, nós também fomos incluídos na sua oração, conforme lemos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Você e eu fomos incluídos na oração do Senhor, porque viemos a crer nele, por intermédio de sua palavra. Prosseguindo no versículo 21, lemos: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não tínhamos nada a ver com o Pai, agora o Pai é um com o Filho, e o Filho é um com o Pai, para que também sejamos um com o Pai e um com o Filho. Para que essa unidade entre nós e o Deus triuno seja real, precisamos de aperfeiçoamento. O versículo 23 diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amastes a mim. Estamos sendo aperfeiçoados nessa unidade. Ela não é exterior, não se trata de um mero acordo de trégua. A unidade que é entre o Pai e o Filho e nós. Por saber de nossas limitações, o Senhor colocou na vida da igreja, para que sejamos aperfeiçoados. Imagine se o Senhor entregasse tudo para nós, todas as suas riquezas de uma única vez. Não iríamos aguentar, iríamos explodir. Por isso o Senhor nos colocou na vida da igreja, para sermos aperfeiçoados na unidade. Prestemos atenção no final do versículo 23. Para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Esse versículo termina falando do amor. A base da vida da igreja é o amor. Não foi à toa que o apóstolo Paulo usou o capítulo inteiro de sua primeira carta aos Coríntios para falar sobre o amor. O amor é a essência dos dons. Tudo passará, menos o amor. Esse é o amor de Deus. Bem, amados irmãos, vamos dar prosseguimento, o mesmo falar de ontem, ainda sobre a questão da ressurreição e da sua importância para nós como cristãos. A base da vida da igreja, ela é firmada e alicerçada sobre essa verdade. Cristo ressuscitou. Sem essa verdade, amados, nada
mas nada mesmo que referente à nossa salvação teria sido consumada. Mas graças a Deus que enviou a Jesus Cristo aqui na terra como homem perfeito para morrer por mim e por você. Então a ressurreição realmente é algo muito importante. A gente viu na leitura de hoje que existia dois tipos de intérpretes da lei, né? No Novo Testamento já se relata sobre isso, né? Que eram os fariseus e eram os saduceus. E principalmente os saduceus, eles confundiam muito a vida da igreja ali em Corinto. E assim, qual a diferença dessas duas linhas? Era que os saduceus, eles não criam em anjos, eles não criam em espíritos e muito menos na ressurreição. Ao passo que os fariseus, eles criam em tudo isso. Amados, eu estou falando isso para que fique assim muito claro na nossa vida da igreja que realmente a gente foi beneficiado sobremaneira pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, e não só morrido, pelo fato de Deus ter o ressuscitado entre os mortos. Então, qual a grande serventia, qual o grande fim desse começo por meio da ressurreição? O que é que Deus quer com cada um de nós? O que é que Deus quer produzir em nós? Primeiro nós precisamos perceber que Deus quer que eu e você um dia sejamos um. Os irmãos creem nisso? Irmãos, Jesus Cristo está no Pai, o Pai está no Filho, e ambos querem introduzir o homem regenerado, salvo e remido nessa comunhão. Como o Espírito e o outro Consolador, o Senhor ele vem até mim e até você para nos encorajar a prosseguir vivendo a vida da igreja e, por fim, irmãos, sermos glorificados. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, é um falar, como a gente viu hoje, bastante extenso, mas que também retrata tudo aquilo que precisamos ouvir, né? Senhor Jesus. Então, amados, vou concluir terminando aqui falando sobre esse versículo, ó. Para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Ó Senhor Jesus, esse versículo termina falando do amor, irmãos. E a base da vida da igreja é o amor. Não foi à toa que o apóstolo Paulo usou o capítulo inteiro da sua primeira carta aos Coríntios para falar sobre o quê? Sobre o amor. Então, o que é o amor? O amor é Deus. O amor é a essência dos dons. Ó Senhor Jesus. E como a própria palavra fala, né? Tudo passará, menos o amor, né? E a palavra do Senhor permanecerá até o fim. E a palavra de Deus é o próprio Deus, e Deus é amor, né? Louvado seja o Senhor.